Olá, boa noite. Muito prazer em estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado, nessa terceira live do Movimento 65 Rio Preto. Prazer estar aqui conversando com vocês, gente. Olha, eu queria fazer uma saudação especial para o pessoal de cada parte de Rio Preto, em especial lá o pessoal do Solo Sagrado, do Cidadania, do Nova Esperança, aquela região toda ali. Também do pessoal de Schmidt, do pessoal de Talhado, que também é Rio Preto, da zona leste de Rio Preto, do pessoal lá do São Francisco, do São Judas, né? Toda Rio Preto. Eu estou fazendo essa saudação especial porque hoje nós vamos tratar de um assunto aqui do nosso programa de governo e que todos precisam participar. Todos deverão estar dentro. Então, gente, olha, vai compartilhando aí com as pessoas, com seus amigos, porque isso é muito importante para nós e para quem mora aqui na cidade. Não pode faltar ninguém. Todos precisam ouvir isso, todos precisam estar dentro desse programa de governo, que tem 4 eixos. E eu queria fazer uma saudação especial aos pré-candidatos a vereador do Movimento 65 Rio Preto. Gente, boa campanha para vocês, trabalhem aí, convoque as pessoas que trabalham com vocês, a sua base aí, para trabalhar e espalhar para a cidade toda, principalmente essa discussão que a gente está fazendo aqui agora, que é do programa de governo, um programa de governo que tem 4 eixos. E hoje, especialmente, nós vamos falar de um eixo muito importante, da infância, da juventude, da adolescência e da juventude. O Carlos Alexandre é que vai fazer essa apresentação desse projeto para vocês, e é um projeto tão importante, que a gente respeita tanto, que nós vamos fazer a leitura para vocês. E um projeto que está aberto e que pode receber informações, que pode receber críticas, sugestão. Então, preste atenção aí, vai compartilhando e presta atenção no que o Carlos Alexandre vai apresentar hoje para vocês. Boa noite, Carlos. Boa noite, Clenira. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Por favor, eu vou reforçar o que a Clenira acabou de dizer. Não vamos nos esquecer de compartilhar essa nossa live, de avisar os amigos, de avisar as pessoas próximas, para que a gente tenha cada vez mais pessoas acompanhando, ampliando o nosso público, até para que a gente possa ter mais alcance e levar essas nossas ideias e essas nossas propostas para mais pessoas e para todos os cantos da nossa cidade. E também para que apresentem a nós sugestões e para que possam acrescentar coisas que vão ser importantes para a consecução deste plano extremamente democrático que nós estamos criando. Esse nosso programa, Clenir, ele é tão participativo que nós já acrescentamos sugestões muito boas que estão incorporando o nosso dia a dia e enriquecendo demais o trabalho que a gente tem feito aqui dentro, tá bom? O Movimento 65... ele indicou para a gente algumas ideias básicas de onde a gente acabou tirando coisas muito interessantes para desenvolver. E nós estruturamos, então, com base nisso, o nosso projeto em cima de 4 eixos temáticos. Eu vou dizer mais uma vez como ele é composto. Infância e adolescência, que após essas contribuições, ele passou a acrescentar o juventude. Ele se desenvolveu e acrescentou o termo juventude. Ou seja, a partir de agora, ele passa a ser infância, adolescência e juventude. E é dele, especificamente, que nós vamos tratar aqui hoje, Clenira. Combate à pobreza é o segundo eixo, e que parece estar um pouco distante da nossa realidade, mas o fato verdadeiro é que Rio Preto precisa muito enfrentar com objetividade esse problema. O terceiro eixo é o desenvolvimento sustentável, que é importantíssimo para a gente poder entender as grandes transformações que nós vamos encontrar agora no cenário pós-pandemia que a gente está vivendo. E, por fim, o 4º eixo, que é o eixo da inovação, o desafio que vai nos movimentar daqui para adiante, né? A construção da nossa cidade do futuro já no presente, tá bom? Eu quero lembrar a todos vocês que o plano de governo, programa de governo, né? Ele é um documento e, portanto, ele vai ser publicado, registrado em cartório, divulgado, distribuído para a população e vai servir de roteiro para toda a nossa ação de governo para a cidade de São José do Rio Preto. Por isso, ele merece tanto a nossa importância, aquilo que você falou, que hoje nós vamos fazer a leitura dele juntos. Nós vamos, ao mesmo tempo, apresentá-lo aqui para vocês e na tela, nessa tela que vocês estão vendo, ele vai estar lá para a gente ler junto, tá? Não é um trecho grande,
são as primeiras fases do eixo 1, que nós vamos conhecer hoje, e eu quero já informar que depois que nós tratarmos, né, nessas lives dos 4 eixos, porque nós vamos tratar desses 4 eixos nas lives, e depois de nós tratarmos isso dos quatro eixos, nós vamos então começar a falar no programa de governo de um capítulo especial sobre as secretarias, né? As propostas específicas para as secretarias municipais, tá bom? Olha só, antes da leitura, eu quero só tecer alguns comentários e algumas considerações, tá bom? Pessoal, vamos considerar que infância, adolescência e juventude são as fases que englobam, né, da gestação até os primeiros 29 anos de vida de uma pessoa. Na outra live eu já li uns artigos e eu vou voltar a ler hoje para a gente confirmar muito bem isso. Olha só, o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, ele diz que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Esse é a criança e o adolescente. Aí tem o Estatuto da Juventude, que foi promulgado em 2013 pelo Congresso Nacional, aquele que eu falei que ficou lá há 10 anos sendo debatido e tudo mais, né? Que traz no seu artigo 1º o que eu vou ler para você aqui agora. Para os efeitos desta lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. Muita gente é jovem ainda e não sabia, tá vendo? Então, se você tem 28, 27, 29, você é jovem, tá bom? Como eu, que com 52 ainda sou jovem. Mas, para efeito da lei, é jovem quem tem até 29 anos de idade, tá bom? Quando nós discutimos essas faixas etárias, que vêm do 0 aos 29 anos, nós vamos falar sobre tudo que as envolve. A gente vai falar de saúde, de alimentação, de proteção, ação dos pais, educação, assistência social para a família, emprego, renda, ambiente favorável no lar, no bairro, na cidade, etc. Sobre esse eixo, vão movimentar uma série de fatores importantíssimos para a cidade poder evoluir com a qualidade de vida para todos, não é? Por exemplo, a geração de empregos está contemplada nesse eixo. Nós estamos falando de criança, adolescente e juventude, mas vamos falar de geração de empregos. Por quê? Porque sem emprego para os pais, não se pode sustentar essas pessoas, nem garantir que elas sejam protegidas e que possam progredir para as demais fases das suas vidas, que depois vão usufruir de uma verdadeira cidadania. Então nós teremos ainda que oferecer condições para estágios, né, para o primeiro emprego, principalmente para aqueles estudantes de cursos profissionalizantes. Outra proposta, criar um centro de referência vocacional para os jovens egressos do ensino médio, vestibulandos e pré-universitários, colaborando para que todos eles possam escolher depois, com maior conhecimento, a identidade, né, a vocação profissional que ele tem. Percebe? A gente está falando de infância, adolescência e juventude, nós estamos falando das bases de uma cidade, sabe? Que deve sim pensar desde o recém-nascido até a terceira idade, tá? Então, hoje vamos falar até jovem, mas nós temos que pensar na cidade como um todo, tá? E quando eu falo em infância, adolescência e juventude, eu estou pensando numa faixa que engloba muita gente da estrutura social, ou seja, são os cidadãos que gozam de direitos e garantias que estão lá na Constituição, não é? Nesse eixo, por exemplo, nós vamos apresentar de uma só vez as perspectivas para filhos, para os pais e para todos os demais integrantes da casa, para a família e para os agregados. A relação das pessoas umas com as outras, a partir do núcleo familiar, que extrapola depois para o resto da sociedade, é o que vai estar hoje na nossa conversa, tá bom? E nós, Clenir, acreditamos piamente que não exista uma só pauta a ser discutida num programa de governo que possa ficar fora da análise dos vetores das primeiras fases de vida de um cidadão, não é? Afinal de contas, se eu vou debater saúde, se eu vou debater educação, se eu vou debater cultura, se eu vou debater segurança, geração de emprego, meio ambiente e todas as outras questões, eu preciso assegurar que os bairros, por exemplo, estejam com as condições de infraestrutura, como postos de saúde, né? Como hospitais, escolas, transporte urbano, serviços de assistência social,
creches, escolas, locais, já falei escola, né? Locais e equipamentos para prática de esporte, convivência, lazer, limpeza pública, gestão de serviços elementares, água, luz, saneamento básico, manutenção de ruas, de bueiros, de galerias, galerias pluviais e todos os outros. Olha só, dá para discutir tudo quando a gente fala só dessa questão, dessa faixa etária, desse eixo, né? Por isso é importante garantir que o cidadão tenha acesso à informação e ao sistema de comunicação social. O cidadão precisa ser bem informado sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre aquilo que ele precisa contribuir na sociedade ou que ele precisa exigir da gestão pública, né? Porque tudo isso que eu falei, Clenir, e você sabe muito melhor que eu, tudo isso é responsabilidade do gestor público. Tudo isso que eu falei é responsabilidade do prefeito municipal. Pronto, né? Nós vamos dar atenção integral para todas as necessidades primárias, né? Conforme existe, inclusive, vocês vão ver aqui agora, que no artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tem lá falando o que nós vamos discutir aqui hoje. Quer ver? Eu vou ler para vocês o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Gente, para pensar. Essa declaração foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU, lá em Paris, em 10 de dezembro de 48, no pós-guerra. Portanto, faz 72 anos. Você sabe, Clenira, da ONU participam quase 200 países, né? E muitos dos quais aplicam no todo ou em parte esse importante conceito previsto aí nesse artigo 25, né, da declaração, que visa, portanto, dar essa atenção primária de cidadania e de dignidade às pessoas. Mas em muitos lugares, inclusive aqui no nosso país, pouca coisa foi realizada e, portanto, tem muita coisa ainda para ser assegurada para a nossa gente. Bom, hoje a gente viu uma situação horrorosa acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje estava em pânico por causa de guerra entre facções que dominam certas áreas, né, do tráfico e etc. E com a morte de uma mulher, com uma criança de 3 anos no colo, quer dizer, olha só como as pessoas estão desprotegidas. Em Rio Preto a gente tem uma situação, a gente fala, isso é lá longe, Rio Preto, isso é no nosso país, no mundo acontece, né? Nos Estados Unidos também a gente viu um homem negro ser morto essa semana, ser baleado com 7 tiros nas costas, na frente dos filhos. Horrível. Quer dizer, olha só como é que a gente está depois de ter sido proclamada uma declaração de direitos humanos pelo mundo, né? Concordado pelos países de que isso ia acontecer. Muita coisa não acontece. Muito. Olha, a fome e a miséria, né, estão lá na África todo dia sendo mostradas pela televisão. A gente vê esses cenários de guerra horríveis, né, que envergonham a humanidade, botando gente civil sofrendo por toda parte, em todos os continentes quase tem lá um cenário de guerra, né? E aqui em Rio Preto, nós estamos falando do Rio, nós estamos falando da África, nós estamos falando dos locais onde as guerras estão correndo frouxas, né? Mas aqui em Rio Preto tem gente que ainda está aguardando alguém enfrentar essa situação. Afinal, com toda a sua elegância e pujança, você vive repetindo isso, eu concordo plenamente com você, Rio Preto é linda, né? Uma cidade deliciosa para se viver. Então, com toda essa elegância que Rio Preto tem, a nossa cidade mantém contradições imperdoáveis, que nos levaram a considerar as questões aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqui no nosso programa de governo. Esse artigo que eu falei para vocês, ele é muito amplo, mas ele está aqui contemplado, vocês vão ver ao longo do programa de governo, ele está contemplado na sua integridade, tá bom? Bom, então vamos acompanhar então a leitura desse... Vou fazer... Toma uma aguinha para poder fazer a leitura de um documento muito importante. Muito. Né? O projeto de governo para uma cidade, que um movimento
pré-campanha oferece e abre para a população é um momento muito solene, né? É um documento que vai tratar, é um tratado, né, de um compromisso dessa pré-campanha com a cidade. Sabe de uma coisa? Na live passada a gente disse que tem gente que escaneia programa de governo, vai lá, compra na gráfica, oferece e tal. A gente tem tanto carinho e tanto respeito pelo nosso, porque ele é pesquisado, tem tanta gente apoiando, tem tanta gente que conhece e ama Rio Preto dando a sua contribuição, que eu tomei a liberdade, então, de pedir a vocês que leiam comigo, para que a gente possa ler junto, porque o respeito é tão grande, porque, afinal de contas, isso aqui é o que vai dizer o que é que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer coisa que sai da nossa cabeça. Ah, acordei hoje com vontade de pintar o Cristo Redentor lá da Damasceno de cor-de-rosa. Não, nós temos projeto, programa e é isso que nós vamos fazer. E se for cor-de-rosa, vai ser também. Tá, vai ser, né? Mas se tiver previsto aqui, viu, Claudinha? Tá se bom? Se o povo quiser. Então se o povo quiser. Pessoal, vamos ler comigo então? Por favor. Fases do eixo 1. Gestação, parto e primeiro ano de vida. Compromisso com a atenção primária em saúde, APS. Pré-natal e os cuidados com a parturiente. Controle de riscos na gravidez, aborto, nutrição e alimentação adequadas, acompanhamento ginecológico, atendimento psicológico e outras orientações. Política de humanização do parto. Parto natural, normal, cesariana de risco, prematuro, atendimento obstétrico. Eu quero lembrar que este é gestação, parto e primeiro ano de vida, tá? Um esforço para garantir que o médico do pré-natal seja o mesmo que realiza o parto. Tem mães que ficam desconfortáveis com isso, né? Primeiros cuidados com o bebê, acompanhamento com pediatra, aleitamento materno, garantia de enxoval, fraldas, roupas, mamadeira, etc. Vacinas, exames médicos continuados, remédios de alimentação adequada para a mãe, banco de leite materno. Ampliação da oferta de creches e melhoria no atendimento berçário. Tudo isso para esta fase que é gestação, parto e primeiro ano de vida. Agora nós vamos ler o que nós temos para pessoas, crianças de 1 a 5 anos. Educação infantil. Creche e educação infantil, com opção para atendimento em período parcial e opção de horário estendido. ênfase para a socialização da criança, garantia de fornecimento de uniformes, vestimentas, materiais escolares, alimentação adequada, brinquedos, transporte escolar, passeios significativos, culturais e de reconhecimento de sua cidade. Cuidados com a família, ou seja, moradia adequada, emprego e renda para os pais, né? Cursos profissionalizantes, balcão de empregos, para ajudar os pais a terem a sua colocação profissional. Cuidados com avós e idosos, acompanhamento com o médico de família e cuidados médicos, consultas, remédios, a medicina preventiva e vacinas. Cuidados com as crianças com necessidades especiais, orientação e prevenção, combate ao racismo e à violência familiar de todas as espécies, inclusive a sexual, combate ao alcoolismo e uso de drogas, prevenção de acidentes, cuidados com a higiene pessoal, limpeza e asseio dos ambientes de convivência, ou seja, para a gente prevenir a dengue, o coronavírus, as gripes, etc. Você vê que nós estamos atualizados, né? Até a questão da Covid nós estamos já trabalhando no nosso programa de governo. Vamos ver agora a fase que vai dos 6 aos 14 anos de vida. Agora nós temos aqui o ensino fundamental. Esse ciclo de ensino fundamental, ele é dividido em dois. Um com duração de 9 anos, que é dividido, né? Com duração de 9 anos, ele é dividido em dois. Um que vai a primeira fase, que vai de 5 anos para alunos com idade entre 6 a 10 anos, e outra de 4 anos
para alunos entre 11 e 14 anos. Quando boto um monte de número assim, eu já faço toda a minha confusão aqui. Mas ficou bem claro. É o ensino fundamental, um ciclo de 9 anos, que está dividido em duas fases, uma de 4 e uma de 5, sendo a de 5 os alunos entre 6 a 10 e a de 4 entre os alunos de 11 a 14, tá bom? Fornecer equipamentos digitais de qualidade, computadores, celulares, tablets, para as unidades escolares, para favorecer o conhecimento e o acesso à tecnologia digital, tanto aos alunos quanto aos professores e funcionários, preparando toda essa gente para a cidade inteligente, que depois nós vamos falar dela. Modernizar os equipamentos escolares com notebooks plugados em TV para salas de aula, né? Fornecer uniformes, materiais escolares de qualidade e adequados à contemporaneidade, materiais esportivos, alimentação balanceada, transporte escolar, cuidados médicos, odontológicos e psicológicos. Oferecer educação sexual. Deixa eu falar uma coisinha sobre essa questão do acompanhamento psicológico nas escolas. Todo mundo aqui deve se lembrar do fato daquela garota de 10 anos que engravidou por conta de uma violência que sofreu em família. Aí a gente fica pensando, poxa, ninguém sabia disso, né? Então, quem sabe um acompanhamento psicológico sistemático na escola teria mostrado, teria feito isso ser descoberto há mais tempo e ter privado essa menina de tanto sofrimento ou tantas outras crianças que podem passar por isso, né? Então, por coisas assim, a gente, no nosso programa de governo, nós não estamos desprezando qualquer mínima possibilidade de proteção e de amparo, principalmente a essa faixa etária. Tá bom? Oferecer educação sexual para prevenção à DST, orientação em gestão não planejada, cuidados íntimos para meninas e para meninos e combate à discriminação de gêneros. Cuidados com os adolescentes com necessidades especiais, estimular atividades extracurriculares, como a frequência aos equipamentos públicos disponíveis, para quê? Para exibição de filmes, né, de cinema, de teatro, música e outras artes. Promover visitas aos museus, à cidade da criança, ao zoológico, passeios de reconhecimento do município, visitas a outros municípios, por exemplo, o projeto Interior na Praia, né, para levarmos alunos para conhecer o nosso litoral, a nossa capital. Viabilização de campeonatos interescolares de esportes, combater a prática do bullying, a violência, o uso de drogas. Estimular o protagonismo e a formação cidadã, conforme indicado pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Viabilizar a produção cultural nas escolas, por meio de audiovisuais, teatro, artes plásticas, dança, música, literatura. Estabelecer parcerias com as universidades, com iniciativa privada e organizações não governamentais para colaborar no financiamento e promoção da escola pública. Fomento às práticas culturais entre os professores, funcionários e pais. Manter pelo menos um professor de educação física exclusiva para cada unidade escolar. Eu vou repetir isso. Manter pelo menos um professor de educação física exclusivo para cada unidade escolar. Num outro momento nós vamos falar sobre isso. Incentivar a criação e manutenção de grêmios estudantis em toda a rede escolar. E incentivar a gestão democrática através de APMs, as associações de pais e mestres, conforme prefigurado na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, no seu artigo 14º. Agora vamos falar para aqueles adolescentes de 15 a 17 anos. Eles estão no ensino médio, 3 anos de duração. Considerando que o ensino médio é competência do Estado, não municipal, se faz importante planejar e oferecer ações e cuidados para com os cidadãos da faixa etária entre 15 e 17 anos que estão se preparando para uma especial etapa de suas vidas. Qual? O vestibular, a universidade, o sair de casa, o encontrar outras realidades existenciais. Para isso, é fundamental estabelecer parcerias com a Secretaria Estadual da Educação. Então,
Então, o que nós temos planejados para essa turma aqui? Oferecer orientação especial e campanhas de saúde. Cuidados elementares de rotina, medicina preventiva, prevenção de gravidez precoce, cuidados ginecológicos, educação sexual, DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, gestação não planejada, violência, discriminação de gêneros, vacinas, o HPV, antigripal e etc., apoio psicológico, combate ao consumo de drogas. Clenira, veja como nós temos preocupação com a saúde, ela está em todas as fases, a gente repetindo, cada uma dentro da sua especificidade, a prevenção, o acompanhamento e a orientação para que a saúde seja uma preocupação permanente. Fortalecer o ensino profissionalizante, cuidados com as pessoas com necessidades especiais, criar um centro de referência vocacional com análise do mercado de trabalho, conhecimento sobre as áreas profissionais disponíveis na sociedade, ressaltar as profissões de prestígio na atualidade, a robótica, o criador e desenvolvedor de games, as novas profissões. Tem muita profissão de hoje que não existirá daqui para frente. E muita profissão que não existe hoje que será criada daqui a algum tempinho. E nós precisamos acompanhar isso com velocidade. Não podemos ser pegos de surpresa aí, tá? Levar ao conhecimento opções profissionais raras ou sofisticadas, como, por exemplo, arqueologia, astronomia, física nuclear, genética, agrícola, etc. Fortalecer a Escola de Tecnologia da Informação e Robótica para o desenvolvimento dos cidadãos dessa faixa etária. E fortalecer o aprendizado de idiomas dos parceiros comerciais do Brasil, como espanhol, árabe, mandarim e por aí vai. Incentivar a criação e manutenção de grêmios estudantis em toda a rede escolar. Também uma preocupação com a participação ativa em todos os ambientes de decisão do município e do país. E, por fim, a faixa etária que vai de 18 a 29 anos, uma grande faixa etária na nossa cidade e que, segundo lá o Estatuto da Juventude, prevê como sendo todos jovens, da juventude. Aproveitando as considerações sobre infância e adolescência, precisamos também focar nas questões da juventude. É entre 18 e 29 anos que o jovem se torna adulto, portador dos direitos e deveres de cidadão da República. Se forma profissionalmente, se torna independente e com condições de se sustentar, prestar vestibular, ingressar na universidade, sair de casa para morar sozinho ou com amigos, casar e constituir a família, encontrar outras realidades existenciais. É preciso que a sociedade tenha um olhar mais aprofundado e veja o jovem como sujeito de direitos que é em toda a sua diversidade. E agora aqui o nosso programa faz um apanhado histórico, um esclarecimento para que a juventude se reconheça. Historicamente, a juventude sempre foi marcada pela omissão do Estado brasileiro na promoção de políticas públicas. Somente em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, uma parte da população jovem foi beneficiada. Mas com o advento do Estatuto da Juventude em 2013, é que toda a juventude foi contemplada, tendo, enfim, acesso a seus direitos e garantias individuais. Políticas públicas de juventude são ações do governo como meio de solucionar os problemas inerentes à juventude. Promover saúde e educação de qualidade, gerar emprego, fomentar a qualificação profissional, facilitar o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à cidadania, que são tarefas que o governo municipal deve praticar para que seja eficiente a promoção dessas políticas públicas de juventude. Para todos. Desde as décadas de 1980 e 90, surge um cruel paradigma sobre a juventude. A juventude marginalizada se revela violenta, se destaca na sociedade, ocupando toda a mídia. E a violência urbana
se avoluma, a pobreza dos jovens se torna o foco e a polícia reage com violência ainda maior. Em consequência, a sociedade assustada começa a exigir a redução da maioridade penal para 16 anos. Os jovens passam a ser estigmatizados, discriminados e a sofrer desenfreado preconceito até entre seus pares. Cada vez mais, desamparados e sem perspectivas, eles são empurrados para fora da escola, para o subemprego, para o tráfico de drogas e para a criminalidade, ou sofrer extermínio nas chacinas, ser enterrado nas valas comuns ou, com alguma sorte, morar entre as grades dos sistemas correcionais. Só com o advento do Estatuto da Juventude, promulgado em 2013, regulamentado pela Lei 12.852/13, depois de amargar 10 longos anos de discussão no Congresso Nacional, é que os jovens finalmente conquistaram um mecanismo legal para defender seus interesses de forma integral. Através desse estatuto, o jovem pode cobrar do governo, apoiados pelos movimentos sociais organizados, as ações concretas e medidas resolutivas para seus problemas sociais. Cuidar da juventude, portanto, aqui na nossa cidade, deve ser uma das ações prioritárias da gestão municipal. E é tão imperativo que a Prefeitura Municipal de Rio Preto garanta os direitos constitucionais das quase 100 mil jovens de nossa cidade, que propomos, aqui nesse programa de governo e hoje em nossa live, o fortalecimento do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a criação da Secretaria Municipal da Juventude. Clenira, eu termino a leitura do primeiro eixo do nosso programa de governo aqui, prontinho, terminadinho, para ser apreciado por todos. Bom, prontinho, mas não está fechado, Não, né? claro. Está fechado. É um programa que está aí aberto para as pessoas sugerirem, dar informação, outras, né, que a gente não tenha se lembrado e ter colocado aí e tal. Mas olha, eu queria dizer, nós estamos chegando no final da live, né? A gente fez um compromisso aqui com as pessoas que a gente não vai passar daquele tempo estabelecido, que no máximo 40 minutos e tal. Mas eu queria, antes de finalizar, dizer para as pessoas, mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer para as pessoas que algumas perguntas poderão ser respondidas agora, mas algumas não poderão. E depois a gente, como tem feito todas as semanas, nessas semanas que antecederam, na terça-feira a gente responde aquelas perguntas que não serão respondidas agora, contempladas agora. Perfeito. Mas eu queria que você falasse, quando você começou a falar lá em cima de esporte e tal, o Anderson Silva está perguntando aqui que, considerando que esporte é um meio importantíssimo para criança e adolescente se livrar de muitas coisas que possam acontecer aí com ele, quais são as suas propostas para o esporte? Nós temos trabalhado aqui no programa de governo nosso a consolidação de todas essas vertentes, que vão da educação, que vão da saúde, que vão da cultura, que vão do lazer. E o esporte é uma peça fundamental de tudo isso. Não tem como a gente não tratar do esporte. Vocês devem ter visto, você, Anderson, deve ter reparado, que em determinado momento eu disse, por exemplo, a manutenção de um professor exclusivo de educação física dentro da escola. Primeiro, hoje não tem. Não tem. Se não me falham detalhes, boa parte das escolas usam, às vezes, o próprio professor que está lá dando aula para fazer, às vezes, de um professor de educação física. Então, o que acontece? Não gera naquele jovem, naquele adolescente, naquela criança, o despertar de alguma aptidão que ele tenha, de alguma prática esportiva mais avançada, ou que não gera aquela vontade de fazer o seu desenvolvimento em determinado... Eu me lembro que antigamente, pelo menos quando eu era nessa faixa etária escolar, os professores de educação física que cuidavam da gente já iam encaminhando a gente para algumas práticas específicas, porque eles diziam, você leva a gente para aquilo, e já encaminhavam a gente para compor determinado time ou para fazer determinado esporte. Então, Anderson, a gente pensa que a gente deve começar isso na escola. E depois, evidentemente, Rio Preto tem como fazer, como tratar o esporte. Você sabe que nós temos aqui, por exemplo,
excelentes profissionais que hoje, inclusive, estão impedidos de trabalhar por conta da pandemia e que podem desenvolver usando as praças, usando os nossos ginásios de esporte, a todo momento aulas, preparar a juventude, criar as competições intermunicipais, interescolares, porque é desse comportamento, nessa faixa etária, que vão surgir os nossos atletas. A gente tem uma pista de atletismo lá no Eldorado, que é uma das mais famosas do Brasil, né? E me lembro que antigamente ela era super usada, né? Para atletas olímpicos até vir treinar aqui. Bom, mas vamos continuar aqui. A Giovana está dizendo que lazer, transporte e cultura a juventude carece disso, a juventude quer viver. Sem dúvida. Está contemplado aí? Eu acho que você que acompanhou a leitura percebeu que a gente foi colocando em todas as fases alguma coisa deste gênero. Ela falou em lazer. Nós estamos propondo aqui a utilização de próprios públicos disponíveis para a gente fazer teatro, cinema, para criar o comportamento artístico, inclusive para pais, para professores, para funcionários de escola, desenvolverem o seu artesanato, desenvolverem lá o seu dom artístico, a sua vontade de fazer alguma coisa diferente, ou a sua contemplação, o seu assistir a alguma coisa bonita, né? Eu acredito e eu imagino que a nossa população hoje tem a vontade de ver coisa bonita acontecendo na rua da sua casa, ver os teatros itinerantes que em muitas partes do mundo funcionam muito bem, na própria escola, no próprio ambiente escolar. Rio Preto tem um hábito de tratar a cultura de uma maneira assim, quase que fazer eventos, né? Promoção de eventos. Mas isso distancia um pouco o nosso povo que está ali, que precisa vivenciar a cultura. Quantas crianças, adolescentes ou jovens você conhece que tem algum tipo de dom ou vontade musical e jamais pôs a mão num violão, num piano, num saxofone, porque não tem incentivo ou não tem condições? Cabe a nós levarmos essas condições práticas para as periferias, para os bairros, para as escolas, por toda parte. A juventude de Rio Preto produz muita cultura também. Produz, Falta, às vezes, produz, oportunidade, né? Sim. Bom, vamos lá, olha, a Cleonice Nascimento está assistindo a gente, muito obrigado. O Arthur Sardiri diz que está agradecendo aí o programa, que é muito bom, que ele acompanhou tudinho. A Marcela Trovão disse que acompanhamento psicológico tem que ter nas escolas, que é uma coisa que valoriza muito, que evita muita coisa. A Silvana Santolia, ou Santolia, disse que protagonismo jovem é muito importante. Você está valorizando, que é uma coisa muito importante para a cidade, o protagonismo do jovem. Ela disse que está assistindo a gente lá de Niterói. Obrigado pela Olha audiência. só, que legal, que legal. Olha, mais uma pessoa que é Ana B falando de psicólogo nas escolas. Assim como você falou do professor de educação física, o psicólogo também para cada escola. A Marcela Trovão fala aqui, dá mais uma sugestão, diz que outra sugestão elogia, diz que o governo preocupado com o desenvolvimento da cidade cuida de criança e juventude, que o plano está incrível. Que bom. E o Dr. Roosevelt elogia e diz que você está preparado, que ele está muito feliz em ver que você está preparado. Agora, eu vi aqui que tem a Mônica aqui está dizendo que é importantíssimo que as escolas, que as pessoas tenham... Não, a Mônica Abrantes Galindo, muito obrigado, Mônica, um beijo para você. A Mônica está dizendo aqui que é importantíssimo que todas as pessoas tenham a possibilidade de acesso à cultura. Está dizendo que assim como a Amélia aqui dizendo para a gente que o professor de educação física é sempre relegado ao segundo plano e que precisa realmente ter um professor de educação física nas escolas. Tenho aqui também, olha, a outra comentário. Esse negócio de professor de educação física na escola está dando muito comentário que aqui bom, pra gente, viu? Que bom. É uma coisa. E outra Sabe por quê? Ele suscita o brotar do interesse pelo esporte, da prática de esporte, que hoje está sendo substituída por ficar o dia inteiro na frente do videogame. Né? Isso, é muito importante gastar energia. Sim, né? Perfeito. Bom, e também, olha, valorização do professor, a Simone Marques está aqui sugerindo que seja o professor seja mais valorizado. Não.
Simone? É. Simone, você sabe que o nosso partido tem nesse país uma experiência fantástica. Eu já falei isso e vou falar sempre que possível, porque sou filho de pai e mãe professores, né? Então eu tenho que falar. O governador Flávio Dino do Maranhão, que é do nosso partido, do PCdoB, ele consegue dar ao professor maranhense, um dos estados de menor arrecadação do país, o melhor salário da categoria, sabe? E quando ele faz isso, ele não está só dando salário para professor, ele está qualificando a educação, qualificando o aluno, qualificando o funcionário da escola, qualificando o prédio escolar, qualificando a cidade, porque em torno disso tudo modifica, e é o que ele está conseguindo fazer lá e que nós vamos fazer aqui com toda certeza. Aliás, muito obrigado pela audiência, pessoal do partido lá em São Paulo, que está aqui acompanhando com a gente, a live também. Um abraço a todos. E olha, eu queria dizer aqui também que o Ricardo Dutra está dizendo que você está mostrando aí para as pessoas um olhar social, visando o ser humano acima de tudo. E que isso é muito importante para a cidade. A gente tem aqui muito elogio, viu, Carlos? Todo mundo gostou muito desse trecho aí do plano que foi apresentado. Uhum. Então, olha, gente, participe. Para eu não esquecer, eu queria falar duas palavrinhas. A primeira para o Dr. Roosevelt, que falou que a gente está preparado, que o plano está bom. Mas eu quero dizer assim, por melhor que o plano esteja, até até o seu lançamento oficial, ou seja, até a sua publicação, seu registro em cartório, ainda cabe muita coisa nele, e eu tenho certeza que o senhor e todo mundo que está nos ouvindo tem o que nos ajudar, tem como favorecer com que o programa fique ainda mais completo. Está aberto, né? Está aberto. E alguém teria falado em algum momento aí que o programa tem um cunho social, porque a gente é o Ricardo, né? Ricardo Dutra. Olha só, desde a nossa primeira live, aliás, desde quando nós começamos a conversar em sala fechada, antes da pré-candidatura ser conversada, a gente falou assim, nós vamos entrar nessa? Vamos, desde que a nossa prioridade sejam pessoas, tá? A gente vai fazer as obras que forem preciso, mas em primeiro lugar, pessoas, tá bom? A gente tem recebido aqui muitos elogios, viu? Então a gente queria agradecer e dizer que quem não foi contemplado nessas respostas aí agora, que o Carlos acaba de dizer, será, a live será respondida, como é de costume, na terça-feira. Na terça-feira o Carlos vai assistir tudo, vai ver aqui todas as perguntas, fazer uma avaliação e aí a gente responde a quem tem alguma dúvida. E olha, manda sua proposta pra gente, né? Nos canais aí do Movimento 65 Rio Preto. Né, o Carlos Alexandre, que é pré-candidato do Movimento 65 Rio Preto, está à disposição, né, para responder, para tirar suas dúvidas aí a respeito do plano de governo, do programa de governo que foi apresentado aqui, um eixo. Né? Nós estamos começando a fazer a leitura desse programa de governo. Né? Até o final do mês a gente vai acabar mostrando para vocês aí muita coisa. No mês que vem, né? No mês porque que nosso vem. Mês... Tá bom, então. Então, gente, olha, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Rio Preto. Obrigado, Talhado. Obrigado, Schmidt. Obrigado, os pré-candidatos a vereadores que estiveram conosco até aqui. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Até mais.